É a hora do tudo ou nada. O Internacional enfrenta o Bahia esta noite no estádio Beira-Rio para confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. No ataque, Rafael dos Santos Borré, mas a escolha de Roger Machado passa por uma sequência com 3 volantes ou, quem sabe, a oportunidade para um menino que vem chamando a atenção do vestiário há alguns jogos. O trabalho será colocado em xeque como a direção e o departamento de futebol entendem o confronto diante do Bahia. O time de Rogério Ceni tem problemas no ataque a partir de um jejum de quase 20 jogos sem o seu principal atacante marcar gols. E o Brasília, meu amigo, que pode estar tirando milhões de reais dos cofres do Inter e também de outros clubes do Brasil. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso Inter, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, lá na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o nosso Colorado tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também, deixa teu like, compartilha, que são importantíssimos para o crescimento aí dos conteúdos. E não te esquece também que KTO.bet.br é a minha parceira aqui, te registra lá para dar uma brincada, aproveita também, entra na Liga do Milhão e quem sabe tu te torna o maior palpiteiro do Brasil. Sem esquecer que KTO.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar sempre com responsabilidade e moderação. Valeu? Gente, vamos falar rapidinho do Bahia, tá? Porque quem tem talvez o dever ou de tomar a iniciativa do jogo é o Bahia, porque o Inter com uma vitória ou um empate garante a sua vaga nas oitavas de final da competição. O Bahia só vencendo o jogo no estádio Beira-Rio para ser ou para ter alguma possibilidade, né, de estar na fase de mata-matas da competição continental. O Bahia tem uma dúvida no comando do ataque, porque o Lúcio Rodrigues ele não joga, ele não faz gols há 16 jogos, e pode perder então, né, o posto para o William José. William José, então, ele também tem o atacante Ademir, melhor dizendo, o Rogério Ceni, né, tem o atacante Ademir também como desfalque das partidas aí por conta de lesão, e viajou com a delegação e pode ser uma novidade, mas muito mais como uma possibilidade para o segundo tempo, né? Lembrando que o Bahia já está aqui em Porto Alegre desde enfrentar o Grêmio, o Bahia não veio para cá em viagem, conseguiu descansar, vai ser um jogo bem perigoso. O Borré deve começar. O Borré deve começar o jogo a partir de uma grande operação feita pelo departamento médico, de fisiologia, de fisioterapia, com o jogador que estava com uma lesão muscular, e deve ser sim, né, o comandante do ataque a partir também da lesão do Ricardo Matias no último jogo e da continuidade do Ener Valencia com as lesões também, né, no departamento médico. O Roger tem de tomar uma decisão, se ele vai com os 3 volantes a partir do descanso do Fernando e do Bruno Henrique, ou então ele dá sequência para o Gustavo Prado, que marcou gols aí nos últimos jogos, também tem jogado bem, agora no último confronto foi um dos destaques, né, que o Internacional teve pela Copa do Brasil, e claro, né, aí muda a característica do jogo, porque o Wesley provavelmente jogaria pela direita, com o Prado na esquerda, e o Alan Patrick centralizado, junto com o Rafael Borré. Se for 3 volantes, aí provavelmente o Gustavo Prado é uma opção para o segundo tempo, com o Rafael Borré e o Wesley na frente de ataque, o Alan Patrick na ponta do losango, com o tripé ali, o Bruno Henrique, o Thiago Maia e aí o Fernando. A zaga, a mesma, né? O Juninho com o Vitão, mais os 2 laterais, o Aguirre e o Bernabé. A grande questão é a seguinte, né? A direção, lá em Belo Horizonte principalmente, sabe que esse é o jogo... não é uma força de linguagem, sabe? Só a questão de ser o jogo do ano. Porque muitos dirigentes nas conversas com os jornalistas e pessoas também com trânsito no vestiário
declaravam que é o jogo, basicamente, da continuidade do trabalho, ou de continuar atestando o trabalho. E aqui ninguém está falando que o Roger vai ser demitido, e eu nem quero que o Roger seja demitido, tá? O que eu estou querendo dizer é que, a partir de alguns insucessos no Campeonato Brasileiro, das 2 vitórias em 10 jogos e da posição na tabela, a sequência do Roger começa a ter contestações em cima do que muitos gremistas falam também da questão de acabar o gás, que o Roger perdeu a mão, que agora o time não é tão forte como se pensava, o time é limitado, nós não vamos ganhar nada, e aí todo mundo tá basicamente com o seu na reta. O Mazuco, o D'Alessandro, o Bisol, o presidente Alessandro Barcelos e, claro, o Roger. Os jogadores têm a sua parcela, óbvio, né, também de responsabilidade, mas em cima do comando, o comando entende que está bem pressionado a partir, né, de um insucesso na Copa Libertadores. Por isso que foi montada essa operação para botar o Borré no jogo, foi conversado muito ao longo desses dias em cima das entrevistas do Vitão, do Fernando, do Thiago Maia. É visto, inclusive, esse desabafo nos microfones de 3 jogadores que são líderes como uma espécie de chamamento, tá? Para que todos se liguem. Ô meu, ó, nós estamos falando até para fora que a gente está preocupado com isso. Vamos lá, vamos aglutinar mais, vamos pegar e vamos ter um pouco mais de atenção. Não podemos tomar gol agora diante do Bahia, temos que impor o nosso ritmo. Tem muitas coisas nesse sentido que pipocam, vamos dizer assim, dentro do vestiário. A preparação física, claro que também é falada, mas isso vai ser resolvido agora na parada do Super Mundial. Já expliquei para vocês a questão envolvendo, inclusive, a preparação para o primeiro semestre e a preparação para o segundo, tá? Eu falei para vocês no início do vídeo que o Inter pode perder alguns milhões de reais por conta de Brasília, né? E aqui está um projeto de lei na verdade, um adendo à lei das bets que impede que clubes de futebol tenham patrocinadoras de casas de apostas e que o próprio futebol, com isso, também não possa ter publicidade nem nada. O Inter, ele assinou uma declaração dentro no seu site, nas suas redes sociais e tudo mais, em conjunto com clubes de futebol do Brasil, com outros clubes que também têm patrocinadoras como casas de apostas, porque eles manifestaram preocupação por conta dessa proposta aí que vem do senador Carlos Portinho ao projeto de lei das bets, tá? Que tem essas limitações não comerciais. Só para ter uma ideia, tá? O Inter tem com a Alphabet o maior contrato de patrocinador master de sua história, 50 milhões ano, e alguns aditivos em cima de alguns pontos aí, negócios, de marketing, de planos de novos jogadores, que nem a Estrela Bet tinha com o Ener Valencia, tá? Isso significa que, no contrato de 3 anos, a Alphabet dá 150 milhões de reais para o Internacional. Ou seja, a partir disso, o Inter pode perder esse dinheiro, e não só a questão da perda do dinheiro, mas uma batalha jurídica entre os clubes e as casas de apostas pode estar iniciando de uma forma que, olha, detone o futebol brasileiro e principalmente esses clubes que têm as bets como patrocinadoras. Eles até escrevem aqui, ó, que eles se juntam ao Romário, tá? Atacante da seleção, Barcelona, tal, que hoje é senador, que propõe, né, que tenha uma inclusão nesse projeto de lei falando do vínculo a espaços comerciais previamente contratados e junto às responsáveis da gestão da praça esportiva, né? Por exemplo, o Inter poderia botar a Alphabet dentro do estádio Beira-Rio na sua própria camisa e tudo mais. E aí eles citam, inclusive, a Itália, né? Que depois que teve problema de manipulação de resultados a partir de casas de apostas e tal, basicamente baniu esse tipo de procedimento ou serviço ou, enfim,
aposta, brincadeira, como tu quiser, tá? E aí, a partir disso, o futebol italiano sofreu uma derrocada tremenda em termos de valores, né? Em termos de investimento, em poder de investimento, principalmente. Então, acima, eles fazem, além de um texto, pontos que podem, por exemplo, auxiliar esse projeto de lei e também valorizam, né, o fato de que desde janeiro de 2025 as bets estão regularizadas no país. Estão com uma série de normas que fazem, inclusive, que as manipulações de resultado ou então outras possibilidades de falcatrua envolvendo futebol e bets seja cada vez mais coibido. Principalmente o Enio aí agora, né? Que as próprias casas de aposta são as que organizam o cuidado para com alguma possibilidade de falcatrua, tá? Então, temos que ficar de olho nessa história aí, o Internacional trazendo a público esse manifesto com os outros clubes aí do país. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece também de deixar teu like, de compartilhar o conteúdo e principalmente torcer pro Inter muito hoje à noite lá no Beira-Rio. Valeu? Forte abraço. Tchau.